Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Eis que chega a hora. E é agora que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A lição de hoje tem por título A Nova Aliança. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar com seus amigos. Peça também um curso bíblico. Os contatos estão na descrição do vídeo. Olá para você que se inscreveu no canal Pão do Advento. Estamos de volta para mais uma etapa do estudo das alianças. E nós chegamos hoje ao clímax do nosso estudo das alianças, né? Na verdade, nós temos na lição dois clímax, né? Dois pontos culminantes aqui. Nós temos o tema da aliança no Sinai, e agora nós chegamos à nova aliança, né? A gente vai entender hoje por que esses dois pontos são muito importantes aqui. Sem desmerecer as outras alianças. Na verdade, uma complementa a outra, né? Cada aliança vai acrescentando novos elementos, a cada momento, a cada instante que Deus reforça ou estabelece a aliança, ou faz lembrança da aliança, ele acrescenta um novo ponto, ele amplia o significado da aliança e reforça também. Nós temos aqui na nova aliança o ápice de todas as alianças. É como se todas as outras alianças fossem uma escada. Então nós fomos subindo degrau por degrau até chegar ao topo. E a nova aliança é o topo. E a gente vai entender, né, na lição de hoje por que isso acontece. Então, antes da gente entrar no texto bíblico, vamos só lembrar
no gráfico, pelo gráfico aqui, todas as alianças, né, para a gente ter o assunto de forma clara na nossa mente aqui. Nós temos a primeira aliança com Adão, lembrando que antes da queda, Deus já havia feito uma aliança com o homem. Existe uma aliança com o homem antes da queda, num ambiente sem pecado, sem transgressão, mas nesse ambiente Deus faz um acordo com o ser humano. Então Deus ele concede a vida ao ser humano, mas o ser humano lhe deve obediência e adoração. Então todos os seres que adviriam de Adão e Eva, toda a descendência de Adão e Eva, seriam servos do Senhor, do Criador. Então essa foi a aliança, esse foi o pacto com Adão antes da queda. Mas depois da queda, Adão quebrou o pacto e por isso Deus faz agora uma nova aliança. Né? A princípio, lendo o texto bíblico, o texto da queda de Adão, parece que não há esperança nenhuma para Adão, né? Porque Deus tinha dito que se o homem e a mulher quebrassem a aliança, ou seja, comessem do fruto da árvore que era proibido comer, eles morreriam. Então, num primeiro momento, parece que ali seria o fim de tudo, mas não, Deus ele faz agora uma nova aliança, e essa é a aliança da graça. Nós chamamos de aliança da graça desde Adão. Então, essa aliança da graça foi renovada com Noé, depois foi renovada com Abraão, Isaac e Jacó, e foi renovada de forma assim ampliada, né? De certa forma ampliada com Moisés no Sinai. Porque ali no Sinai, Moisés, além de Deus ter lembrado da aliança que fez com Abraão, Deus agora ele acrescenta elementos a essa aliança. Então todos os sacrifícios que eram feitos antes de Moisés, que eram sacrifícios simples ali sobre um altar de pedras, construído em qualquer lugar, todo lugar onde um patriarca chegasse com a sua família, ele construía um altar de pedra. Agora não seria mais assim. O povo de Israel deveria construir um tabernáculo. Nesse tabernáculo Deus se manifestaria. Os sacrifícios seriam feitos apenas ali no tabernáculo. Não era para fazer mais sacrifício fora do tabernáculo. E além desse ritual no santuário, do estabelecimento de um sacerdócio levítico, Deus também estabeleceu uma série de regras, uma série de leis, porque Deus agora tinha Israel como nação. Então essa nação já tinha lei. A lei já existia com Abraão, mas agora Deus ele amplia os seus estatutos e ordenanças e estabelece o povo de Israel já na saída do Sinai como sua nação, como o seu povo, o povo de Israel aqui na terra, embora eles ainda não tivessem terra. Essa aliança é renovada lá com Davi. Nós não vamos entrar no tema de Davi, mas Davi, em certo momento da sua vida, ele já estabelecido no seu palácio, ele resolve, ele toma a decisão de construir um santuário para Deus. E Deus diz, né, por meio do profeta, que ele não construiria o santuário seria construído pelo descendente dele. Então, há uma promessa de descendência para Davi aqui, nessa aliança, assim como aconteceu com Abraão também. Há uma promessa de descendência para Davi, e esse descendente construiria o santuário. E ali no santuário, Deus, ele de certa forma, ele confirma a aliança feita com Davi. Né? O pacto, embora Salomão ainda não existisse, o pacto foi feito ali com os dois. E depois, né, a linha do tempo aí nos leva até Jesus. Vejam pela linha do tempo que de Moisés até Jesus existe um traçado ali, onde nós encontramos aquilo que a Bíblia vai chamar de Antiga Aliança. Antiga Aliança, aquele pacto feito com Moisés, né, ao pé do Monte Sinai. Ele alcança a cruz, alcança Cristo. Então nós vamos entender hoje por que isso de nova e de velha aliança. Para a gente começar a entender o assunto, vamos ler o que se diz lá em Jeremias 31, 33. Vem dizendo o seguinte: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor.
porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então, aqui, analisando com atenção o texto de Jeremias, a gente já consegue entender por que de nova e de antiga aliança. Veja que Deus ele faz uma nova aliança, não uma aliança segunda que foi feita lá quando saíram da terra do Egito. Ele deixa bem claro isso aqui, ó. Por que é feita a nova aliança aqui? Porque o povo de Israel quebrou a aliança. O texto vem dizendo assim: apesar de eu ter sido seu esposo, Deus era o esposo do povo de Israel, do povo de Judá, mas eles quebraram a aliança, quebraram o pacto, e Deus não, o que Deus está declarando aqui é que Deus não os abandona. Apesar de eles terem quebrado o pacto, eles não são abandonados, mas Deus faz uma nova aliança. Só que essa aliança agora tem uma diferença. É dito aqui que a lei ela não vai ser escrita nessa nova aliança, não vai acontecer como na anterior. Na anterior, os 10 mandamentos, a lei de Deus, foi escrita em tábuas de pedra, lá no monte. Deus escreveu 2 vezes, porque a primeira vez Moisés quebrou, e porque o povo já havia quebrado a aliança, e então Deus ele faz novas tábuas, escreve novamente os mandamentos em tábuas de pedra, e esses mandamentos ficaram guardados no santuário. Vejam a importância toda do santuário na antiga aliança. E agora Deus faz diferente. Deus não escreve os mandamentos em tábuas de pedra nessa nova aliança. Veja que isso não é uma anulação. Ele não está anulando a antiga aliança. Ele está refazendo, ele está confirmando. Assim como ele fez todas as vezes. Ele confirmou com Noé, depois confirmou com Abraão, depois com Isaac, com Jacó, confirmou com Moisés, confirmou com Davi, e agora é uma confirmação definitiva. É o ápice da aliança aqui. Ele escreve a lei dele. Que lei é essa? Que lei é essa? A lei que ele vai escrever no coração do ser humano é a mesma lei que ele escreveu lá nas tábuas de pedra no Monte Sinai. Essa lei será escrita nos corações, também no seu coração as inscreverei. E eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Deus ainda tem um povo, o povo não foi rejeitado, Deus ainda os tem como povo, mas só que agora a lei estará inscrita no coração. Por que será que Deus aqui, pelo profeta Jeremias, declara que ela vai ser escrita no coração? Ela não foi escrita no coração antes? O propósito de Deus lá no Sinai é que a lei fosse escrita no coração. O problema é que o povo quebrou a aliança. A aliança foi quebrada. Eles acreditaram, o povo que saiu ali do Egito acreditou que eles poderiam obedecer os mandamentos pelos seus próprios esforços. E aqui é onde se encontra a grande diferença entre a antiga e a nova aliança. A nova aliança, o plano de Deus, ele é exposto de forma clara. Por quê? Porque na nova aliança, todos os ritos que eram realizados na antiga aliança se cumprem. Então essa é uma das grandes diferenças da nova para a velha aliança. A velha aliança prefigurava a aliança final, a confirmação da aliança em Cristo. Então, todos aqueles rituais que eram praticados, que eram realizados ali pelo povo de Israel, e de forma especial a partir do Sinai, porque ali os ritos eram muitos os ritos. Não só pela morte dos animais, mas até a forma que o sacerdote agia, o seu trabalho dentro do lugar santo e no lugar santíssimo. Tudo isso prefigurava o trabalho de Cristo no futuro. E esse futuro começa justamente quando Jesus nasce aqui na Terra e quando morre na cruz e é levado ao céu. E esse trabalho de Jesus ainda não acabou, ele continua. Para podermos entender o trabalho de Cristo hoje, precisamos entender o trabalho que foi feito pelos antigos sacerdotes no santuário da Terra. Porque Jesus não está mais no santuário da Terra, está agora no santuário celestial. Antiga e nova aliança. Esse texto de Hebreus 8, verso 6, nos ajuda a entender bem essa questão do trabalho, do ministério sacerdotal de Cristo no santuário celestial, como cumprimento do ministério do sacerdócio araônico, que era feito no antigo santuário, no antigo templo.
Vem dizendo assim: mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Veja que agora na nova aliança tudo é superior. Então nós temos um ministério mais excelente do que o antigo ministério, aquele do Sinai. Nós temos um mediador superior aos mediadores do Sinai, eram vários antes, porque haviam muitos sacerdotes, os sacerdotes morriam, os sumos sacerdotes também morriam. Então nada daquilo era perfeito, eles eram apenas uma representação do que viria. Não havia salvação de fato naqueles rituais. Eles eram uma forma de Deus ensinar o povo o plano da redenção. Para eles poderem ser salvos, eles tinham que aceitar o Salvador como seu substituto. Naqueles animais que morriam e substituíam, né, que morriam no lugar do pecador, eles deveriam entender o futuro trabalho do Messias. Pela fé, eles deveriam alcançar esse tempo que ainda viria. A diferença do nosso tempo para o tempo deles é que, enquanto eles esperavam o advento do Messias, do Salvador, nós hoje já temos a compreensão, o entendimento de que o Salvador já veio. Então, para nós, a coisa está no passado, já aconteceu. E hoje ele trabalha no santuário celestial fazendo esse ministério, cumprindo esse ministério de que fala Hebreus 8:6 aqui. Um ministério tanto mais excelente. Então ele é um mediador de uma superior aliança, porque essa nova aliança agora, os mandamentos são escritos em tábuas, nas tábuas do nosso coração. E existem superiores promessas. Por quê? Porque as promessas antigas, as promessas que se encontram lá no Antigo Testamento, elas se referiam ao povo de Israel aqui na Terra. Embora, ao estudar as profecias desses profetas, nós conseguimos enxergar o cumprimento futuro, que já era o cumprimento de promessas superiores. Ali nós já conseguimos entender isso. Como a profecia tinha um cumprimento local, né, e específico no tempo, né, para o povo de Israel, então havia uma promessa, eram promessas muito importantes para o povo de Israel naquele tempo, para que eles cumprissem a missão deles de iluminar a terra com a glória de Deus. Hoje nós temos a mesma missão, nós temos a mesma missão que o povo de Israel tinha, iluminar a terra com a glória de Deus. E possuímos, para isso, melhores promessas, porque assim como para eles foi prometido o reino de Canaã, o reino de Israel, o estabelecimento de Jerusalém aqui na terra, um reino de paz, um reino de igualdade, onde Deus seria o governante supremo. Então nós temos essa mesma promessa para o futuro, quando for estabelecida a Nova Jerusalém. Então, na Nova Jerusalém se cumprem todas as promessas, tanto aquelas que foram feitas para o Antigo Israel, como para o Novo Israel. Aqui em Hebreus 8:10, é dito, né, é repetido aquilo que Jeremias disse. Então a gente vai ler para a gente poder ver que Hebreus está tratando do assunto que se iniciou lá com Jeremias. E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor: imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então é o mesmo texto de Jeremias, repetido agora por Paulo. Né? Existe uma discussão de se Paulo é o autor de Hebreus ou não, mas acreditamos que seja Paulo. Tá? Independente disso, o texto de Hebreus ele trata justamente das alianças e do cumprimento final da aliança em Cristo. Né? O cumprimento. Cristo ele é o antítipo, enquanto todas as outras cerimônias que eram realizadas sob a antiga aliança eram tipos, elas representavam o futuro trabalho de Cristo. Cristo agora ele é o cumprimento de tudo isso, ele é o antítipo, ele é o cumprimento
de tudo aquilo, de todas as promessas feitas pelo antigo pacto. Sacerdote da nova aliança. Então, olha, uma coisa que a gente tem que entender em todas as alianças aqui, todas as alianças foram feitas com sangue. Todas as alianças foram feitas com sangue. Então, presta atenção na lista aí. Lá no Éden, após saírem, né, após Deus ter feito a aliança, o pacto com eles, prometido a salvação para eles, Deus então veste Adão e Eva com pele de animais. Para que Adão e Eva fossem vestidos com peles de animais, esse animal tinha que ter sido morto. Deus não fez aparecer a pele do nada assim, criou pele do nada, como ele fez em tudo na criação. A criação, o ato criador de Deus não era para isso. Né? Ali no ato pecaminoso, Adão já veria as consequências dos seus pecados. Para que a sua nudez fosse coberta, um animal deveria morrer. Então isso já era uma representação do plano da salvação. Para que os pecados do ser humano fossem cobertos, um inocente deveria morrer. Então aquele animal inocente que cobre a nudez de Adão era um símbolo de Cristo que cobre a nossa nudez. Então ali já houve derramamento de sangue, Gênesis 3. Noé, após Noé ter saído da arca, lá em Gênesis capítulo 8, ele oferece o sacrifício. Com Abraão foi feito o pacto com o sangue dos animais cortados. Lembra que a gente conversou no vídeo sobre a aliança feita onde Abraão tinha que passar pelos animais cortados, e Deus também passa? Nós temos com Moisés em Êxodo 24, onde é ratificado ali a aliança com sangue de sacrifícios pacíficos de novilhos, holocaustos e sacrifícios pacíficos. Moisés ele pega aquele sangue e ele esparge aquele sangue sobre o povo. Então o sangue daquele animal é o sangue que limpa o povo, ele confirma a aliança feita ali no Sinai com aquele sangue, ele declara, e é um texto bem interessante, ele declara que ele fala assim, esse é o sangue da aliança que Deus faz convosco. Essa mesma construção, essa mesma linguagem vai ser usada lá na frente por Jesus. Né? A gente vai ler sobre esse texto já já. E nós temos com Davi e Salomão também o derramamento de sangue, com os sacrifícios que foram oferecidos na inauguração do templo. Então foram oferecidos muitos animais em sacrifício na inauguração do templo, né? Um projeto que começou com Davi e foi concluído com Salomão. E quando os animais foram sacrificados, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto. O fogo, né, o fogo santo, ele inaugurou o santuário. Ele confirmou ali a aliança com o povo de Israel. Agora uma nação realmente estabelecida ali sob o governo da casa de Davi. E seria da casa de Davi que viria o Messias. Então tudo isso prefigurava e apontava para o Messias. Agora olha só o que declara Hebreus 9, 11 e 12. Ele diz assim: quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Então a gente vê tudo aquilo que aconteceu com o antigo Israel, a gente vê se cumprindo em Cristo, só que de forma plena e de forma realmente eficaz. Então Cristo ele é o sumo sacerdote dos bens já realizados. Veja, os bens sobre o qual Jesus media, né, sobre os quais ele faz o seu trabalho, eles já haviam sido realizados. Qual é o principal bem do plano da redenção? É a salvação de todo ser humano. Todos aqueles que foram salvos antes da cruz foram salvos pela cruz. Não foram salvos por causa de sangue de animais e de cordeiros. Né? Aqueles animais só apontavam para Cristo. Lembra que eu disse que a lei serviu de aio para nos conduzir até Cristo? Pois então, era isso que a lei era. A lei era um instrumento didático
para que o povo entendesse o plano da redenção e o seu cumprimento em Cristo. Quando chegou o tempo determinado no céu, Cristo veio e realizou tudo aquilo que o plano apontava, né, que os rituais apontavam. Então, Cristo ele veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante maior e mais perfeito tabernáculo. Ou seja, Jesus não media no tabernáculo da terra, nem naquele construído por Moisés, nem no construído por Davi e Salomão, nem no que foi construído depois por Zorobabel, e nem por aquele que foi amplificado por Herodes. Jesus ele media no santuário feito por Deus no céu. Então Jesus está no céu, mediando no santuário celestial. E o sangue que é derramado não é o sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Então o sangue de Cristo é que é usado nesse trabalho de salvação. Tanto na cruz, onde ele paga o preço pelas nossas transgressões, quanto no santuário celestial. Né? Quando um pecador se arrepende aqui na terra, no céu, Jesus mostra as palmas das suas mãos diante do Pai e declara: Pai, meu sangue, Pai, meu sangue, Pai, meu sangue. Então, o sangue de Cristo derramado na cruz salva o pecador arrependido aqui na terra. E aí o nome desse pecador é escrito no livro da vida. E a Bíblia declara que depois de escrito no livro da vida, não tem como ser apagado, a não ser que o pecador volte às suas antigas práticas, ele abandone Jesus. Mas enquanto ele estiver ao lado de Cristo, o nome dele permanece nos livros de registro, e de lá não sai mais. O texto de Mateus, que eu havia mencionado, que é o paralelo perfeito ali com o que acontece ali em Êxodo 24, então eu recomendo você a ler, nós não vamos ler aqui, leia em casa Êxodo 24, né, o capítulo todo, que fala ali do pacto, da aliança no Sinai, e compare com o que acontece agora aqui em Mateus 26, 27 e 28. Né? O vídeo da introdução, ele também fala sobre isso, né? Para ajudar aí para você criar uma imagem, a cena em que isso acontece. Enquanto que o primeiro foi feito lá aos pés do Monte Sinai, Jesus confirma agora a sua aliança dentro de um cenáculo, dentro de uma sala, né, o segundo andar de uma casa, onde ele come e bebe ali com seus discípulos, com os 12, e ali com aqueles homens, né, com os 12 que representam, enquanto Moisés estava ali no monte com as 12 tribos de Israel, Jesus está aqui com os 12 apóstolos que representam o povo de Deus, né, as 12 tribos. Né? Vejam que havia 12 com Moisés e temos 12 com Jesus. É o mesmo povo de Deus, né? É um símbolo do povo de Deus. Né? O número 12 aqui, os 12 representam a todo o povo de Israel. E lá em Mateus é declarado o seguinte: a seguir Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Então veja que Jesus aqui, ele faz o mesmo que Moisés fez lá no monte. Moisés, aquele trabalho feito por Moisés no monte, ele também era já uma prefiguração desse momento em que Cristo ali junto com seus discípulos comem, né, reparte o pão e tomam o vinho agora da nova aliança. Então Jesus declara que aquele vinho, aquele cálice com suco de uva, era o seu sangue, né, e era o sangue da nova aliança. Né? Então é lógico que aquilo ali é um símbolo. Né? O vinho ali não é o verdadeiro sangue, como é ensinado em alguns lugares. Ali não é o verdadeiro sangue. O verdadeiro sangue foi derramado na cruz. Seria derramado imediatamente após isso, porque eles estão celebrando a ceia aqui à noite, já na noite do 6º dia da semana. Nessa noite, Jesus ele vai sofrer ali no Getsêmani, ele vai suar gotas de sangue, o sangue já começa a ser derramado ali, o sangue da nova aliança. Já começa a sair pelos seus poros. E ele depois será traído por Judas, levado perante as autoridades, vai ser julgado sob Pôncio Pilatos e vai ser condenado à morte de cruz, naquele mesmo dia. Então ele não tem, depois dessa ceia aqui, Jesus não tem mais descanso. Ele vai sofrer
uma noite terrível, será açoitado, será maltratado, será pisado, chicoteado e depois levado até o madeiro. E ali no madeiro, na cruz, ele irá depor a sua vida. Mas antes disso, antes de depor a vida, ele declara o seguinte: está consumado. Essa é a sua penúltima palavra na cruz. Está consumado. Por quê? Porque ali na cruz ele consuma todo o plano. Todo o plano é finalizado ali. Ali o verdadeiro sangue da aliança, daquela aliança que começou lá no Éden, ele é derramado de uma vez por todas, por todos os seres humanos. Todos aqueles que aceitarem o Cristo morto na cruz fariam parte dessa aliança, da nova aliança, que na verdade não é nova. Isso é apenas uma nomenclatura dada por Jeremias e confirmada aqui por Paulo e pelos próprios lábios de Jesus. Essa nova aliança é a antiga aliança que começou lá com Adão e que alcança e que chega a seu ápice, ao cume em Cristo. Então, graças ao trabalho de Cristo, ao seu sacrifício, sua obra redentora e mediadora, nós temos salvação hoje. Então, essa é a nova aliança. Se você ainda não faz parte dessa aliança, entenda que essa aliança ela te alcança. Você já está vivendo sob essa aliança. A aliança já cobre você. Você só tem que aceitar. O perdão que é concedido pela aliança é um perdão concedido a todas as pessoas. Não importa quais são os seus crimes, não importam quais são os seus pecados, não importa até onde você já foi, não importa também se você já aceitou e por algum motivo abandonou o caminho, você pode voltar, você tem chance de voltar. A aliança continua estendida. Então nós temos um período de graça, um tempo de graça que ainda nos é concedido, né? Um tempo de graça onde a aliança paira sobre todas as pessoas e todos aqueles que quiserem podem aceitar essa salvação, essa aliança que foi ratificada pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Então, que você que ainda não fez o pacto, aceite o pacto agora. Aceite a aliança que foi proposta por Cristo na cruz do Calvário, que foi proposta lá no Éden e que se cumpriu com Cristo na cruz do Calvário. Ela está estendida a todos nós. Que você possa ser abraçado pelos braços de Cristo, de onde ninguém pode tirá-lo. Ninguém, a não ser você mesmo, né? Nenhum poder da terra, nenhuma força da terra pode arrancá-lo dos braços de Jesus. Apenas você, porque tudo isso é feito tendo como princípio o nosso livre-arbítrio. Os nossos primeiros pais erraram porque eles exerceram o seu livre-arbítrio comendo do fruto que eles não deveriam comer. Nós hoje também podemos ser salvos fazendo uso do nosso livre-arbítrio e comendo não do fruto da árvore do bem e do mal, mas provando da carne de Cristo e bebendo o seu sangue. Que o Senhor venha alcançá-lo com essa salvação tão maravilhosa, tão poderosa. Não só você, mas todos os outros. Faça parte desse grupo e se junte à família de Deus para levar esse evangelho eterno a todos aqueles que ainda não têm conhecimento dessa verdade. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.